Oi pessoal, então seguimos a nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre os materiais que a gente tem para auxiliar quem utiliza a terapia de regulação infantil. Então na terapia de regulação infantil a gente tem o baralho das emoções, que serve para a gente psicoeducar a criança sobre para que servem as emoções. O baralho dos pensamentos, que vai explicar para a criança que a nossa emoção é a voz do nosso pensamento. Então, quando a gente tem uma emoção, ela vai afetar o nosso pensamento e por isso a gente pode pensar de uma forma ou de outra. E aí trabalha também a ideia de pensamentos mais assertivos. Depois a gente vai estar explicando num outro vídeo como utilizar esse baralho. E, por fim, o baralho dos comportamentos, que é usado também no combo TRI, que ele trabalha a ideia do efeito bumerangue, de que os comportamentos que eu tenho com os outros voltam de certa forma para mim. Então ele vai trabalhar várias ideias de assertividade, por exemplo, de cuidado com os outros e com a gente mesmo, de comportamentos mais assertivos e mais adequados que podem trazer um resultado melhor no convívio social das crianças. Esses três baralhos então formam a terapia de regulação infantil, criada pela Marina e pelo Renato Caminha, que desenvolveram esse material para a gente trabalhar na clínica com as crianças. Para a gente poder entender um pouquinho melhor como usar esse material também, a gente tem um livro muito bonitinho que foi criado por eles também, que é o Emocionário. O Emocionário ele vai trazer, de certa forma, uma ideia mais simples da terapia de regulação infantil. Ele vai trazer, através de uma historinha, mas mais definida, digamos assim, quais são as emoções, na ideia lá do darwinismo, de como surgiu as emoções, de por que isso continua na nossa vida até hoje, no dia a dia, e como a gente vai utilizar. Eu vou pegar um outro aqui para poder mostrar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui a gente vai ter... Vou abrir aqui. Ele começa com essa imagem que eu acho muito legal. Parece aqueles livros antigos que a gente tinha de história na casa da avó ou na biblioteca da escola. E isso me remete a uma lembrança muito legal assim, de infância. Eu acho que isso também deixa o emocionário mais bonito. Então ele vai contar aqui a história de onde surgiu as emoções e para que servem as emoções. E ele traz junto um recurso lúdico, que é tipo uma história perguntando o que você entende com a expressão desse cachorrinho, por exemplo. Então, antes de contar para que serve aquela emoção, ele vai fazer você entender como que você processa uma imagem, como você entende as coisas e como tem ativação emocional. Então, por exemplo, aqui, essa imagem a gente sabe que esse cachorro está bravo. Então, o que ele está querendo dizer com essa emoção? Por que ele expressou essa emoção? E aí ele vai trazer uma história contando para que serve essa emoção. E vai seguir, então ele vai trabalhar a nossa evolução como espécie, aqui o papel histórico, então, da evolução das emoções. Então a gente não sente uma determinada emoção só porque sente, a gente sente porque ela serviu de proteção para a gente muito antes de nós sermos como nós somos hoje. Então lá no tempo dos dinossauros, digamos assim, a gente tinha que sentir medo para luta ou fuga, preservação da espécie. E ele é baseado em cima disso. Depois ele vai ter, para cada uma das emoções básicas que são utilizadas no TRI, a explicação de para que serve aquela emoção, como ela se apresenta na vida da gente e como a gente pode fazer para ela se dissipar. Vai ter também uma parte que eu acho bem interessante aqui na frente, que é a árvore das emoções. Então, o que ela mostra aqui? Por exemplo, esta é a árvore do amor. Ela vai ter aqui várias emoções que são derivadas dessa emoção básica. Então, além das emoções básicas que a gente tem um monte de outras emoções que podem aparecer ligadas àquela emoção básica que a gente tem. E aí ele vai ir fazendo isso para todas as outras emoções, para a gente aprender a interpretar um pouquinho melhor. Ele vai falar também sobre empatia,
que é essa ideia que a gente tem de se colocar no lugar, que é a ideia principal de se colocar no lugar dos outros, então não fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. E aí ela trabalha um pouquinho, esse material trabalha um pouquinho mais a fundo no sentido de poder, da criança poder interpretar como ela se sente em relação a uma coisa e como o amigo pode se sentir em relação àquela situação. Por exemplo, quando alguém diz que eu sou chato, como é que eu me sinto? Eu me sinto chateado, porque eu não gosto que digam que eu sou chato. Tá, e como é que tu acha que o teu colega se sente quando isso acontece? Então a gente vai trabalhar a empatia nesse sentido de poder da criança saber como ela se sente em relação às coisas e como o outro se sente em relação também às coisas, para que ela possa respeitar os amiguinhos, as pessoas com quem ela convive e também aprender a ser respeitada e dar limite para os outros. E no final ele vai ter um dicionário das emoções que vai trazer várias emoções, todas as emoções que a gente tem basicamente no dicionário, explicando um pouquinho sobre o que aquela emoção representa pra gente. Então no final a gente pode procurar, além das 6 emoções básicas, todas as outras emoções que a gente achar, que a gente lembrar, vão estar ali descritas para que elas servem e como elas funcionam na vida da gente. É um recurso que a gente pode ter na clínica. Para nossa leitura, ele também é uma leitura de fácil compreensão, muitas vezes até para a gente poder entender um pouquinho melhor a terapia da regulação infantil, eu recomendo a leitura do emocionário antes. E é um material também muito interessante dos pais terem em casa, porque partindo daquele princípio de que nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, nós como adultos hoje. Então, saber para que serve cada uma das emoções pode ser muito bom, não só para o nosso filho, mas para a gente também. Saber que quando a gente ficar com raiva, a gente vai ter que ter uma interpretação disso e não devolver, não mostrar para a criança a agressividade, digamos assim, porque nós somos o espelho. Então, se a gente sente raiva e devolve para o nosso filho a raiva, ele vai aprender a se comportar daquele modo também. Então, se nós adultos soubermos lidar com as emoções também, vai ser muito mais fácil a gente criar um adulto saudável, criar uma criança que saiba lidar com as suas emoções. Então, o material que pode ser utilizado na clínica, para leitura no dia a dia, com os pais, em escolas, em diversos locais. Deixo então essa dica para vocês para complementar a terapia de regulação infantil. Até a próxima. Tchau!